preciso transformar pedras em pães para provar. E no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Eu não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso existindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. La, la, la. Preciso transformar pedras em pães para provar. E no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Mais que estratégia, posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, a minha história Cristo é uma assim na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olha pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a nada e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente da história de TV, a minha história Cristo é uma assim na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. A minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Da minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online, que Deus possa te abençoar. Nessa noite eu quero convidar você a pensar sobre as 7 qualidades, as 7 marcas de um cristão genuíno. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E nós faremos a leitura do verso 4 ao verso de número 9. Carta aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 9. Enquanto você vai se localizando aí na sua Bíblia, eu quero apresentar para você o contexto na qual essa carta é escrita. Aproveito, inclusive, para reforçar ou tornar para você esse conhecimento claro de que esta carta também é conhecida como sendo a carta da alegria. E é interessante falar da carta da alegria quando o seu autor se encontra preso, quando o seu autor se encontra encarcerado. O apóstolo Paulo está vivendo esse momento de cadeia, de prisão, e ainda assim ele tem razões para falar sobre alegria.
E é isso é interessante e propício, muito propício para o momento que nós estamos a vivenciar enquanto humanidade, de que o fato de alguns de nós viver, né, nesse regime de isolamento, nesse tempo onde alguns se sentem aprisionados nas suas próprias casas, encarcerados no seu próprio ambiente, e isso faz com que algumas coisas acabem frutificando e florescendo nos nossos corações. Alguns, por viverem esse momento então de encarceramento, se assim nós podemos dizer, acabam dando lugar à ansiedade, à depressão, à ira e tantos outros sentimentos que não agregam, mas que por vezes acabam destruindo tanto a nós mesmos quanto aqueles que convivem ao nosso entorno. E é interessante que nós vemos que o apóstolo Paulo está isolado, está preso e consegue falar sobre alegria àqueles que estão livres, mas que parecem não vivê-la. O que faz com que um homem preso consiga viver alegria e o que faz com que pessoas livres, teoricamente livres, não consigam encontrá-la? Bem, a resposta está então nesse texto que eu quero meditar com você de maneira breve nessa noite. As 7 marcas de um cristão genuíno. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Interessante que quando nós paramos para analisar a circunstância que estamos enfrentando enquanto humanidade, talvez ao primeiro olhar nós tenhamos a impressão de que não há motivos para se alegrar. O número de pessoas que vêm a falecer, a morrer em virtude desta pandemia, diariamente, até então em alguns lugares tem aumentado. Nós vemos também que, de um outro lado, pessoas que estão agora impedidas de trabalhar, estão passando por adversidades e crises financeiras. E aí a pergunta é, como achar a alegria em tudo isso? Como se alegrar em meio ao caos? Como se alegrar em meio à dor? E aí a resposta que o apóstolo Paulo, então, certamente nos dá através da sua carta, é que nós precisamos rever, então, em que nós temos fundamentado a nossa alegria. Se sua alegria está fundamentada no seu emprego, na sua saúde, nos seus bens, ou nas pessoas que convivem com você, eu sinto lhe dizer que sua alegria ela tende a se tornar uma tristeza em breve. Porque todas essas coisas elas passam. O emprego passa, a saúde passa, os bens passam, as pessoas que convivem conosco, elas também passarão. E aí então, se a nossa alegria está fundamentada nessas coisas ou nessas pessoas, então a nossa alegria tende a passar. Tendemos a viver uma alegria passageira. E toda vez que uma dessas coisas se vai, nós então agora vivenciamos a busca por uma outra coisa, por um substituto, para algo que nos proporcione então essa alegria que tanto precisamos e que tanto almejamos. Acontece que o apóstolo Paulo então já começa aqui nesse trecho revelando o segredo que o faz, mesmo preso, mesmo isolado, permanecer alegre. A sua alegria está fundamentada no Senhor. Observe o que ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E aqui eu também destaco esse advérbio de intensidade aqui, o sempre. O apóstolo Paulo não faz tão somente uma recomendação, alegre-se no Senhor. A Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é nossa força, mas o apóstolo Paulo aqui então ele vem, parece que ele vem ecoando isso que a Bíblia já diz, mas aqui então ele faz um destaque de que essa alegria deve ser constante, de que essa alegria deve ser
algo que seja normal no nosso viver. Alegrem-se sempre no Senhor. Aqueles que depositam a sua alegria no Senhor sempre estarão alegres, porque Deus ele é eterno. Logo, essa alegria que é depositada no Senhor, ela não é passageira. É uma alegria que irá se perpetuar ao longo desta vida e da próxima que nós haveremos de viver. Então, o fato é, em que você tem depositado sua alegria? A primeira marca e qualidade de um cristão genuíno é que ele deposita a sua alegria em Cristo Jesus. Ele deposita a sua alegria no Senhor e não nas circunstâncias, não nas pessoas que estão ao seu redor, não no conhecimento que ele possa ter, não nos bens que ele tenha adquirido. A sua alegria está sempre no Senhor. E é interessante aqui que o texto vai dizer, alegrem-se sempre. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma questão de destacar isso. Olha, repito, alegrem-se. É como se fosse não, é de fato aqui uma advertência. Olha, haverá momentos, situações na vida de vocês que vocês serão tentados a abandonar a verdadeira alegria, a genuína origem da alegria que está no Senhor. Quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias, quando nós deixamos de olhar para Deus e focalizamos em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, nós estamos caminhando para a dor, para a tristeza, para a insatisfação. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo fala sobre aprender a estar contente, estar satisfeitos, alegria do contentamento. E qual que é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento é permanecer em Cristo, permanecer olhando para Cristo. E o apóstolo Paulo, portanto, ele continua aqui, e no versículo 2 ele diz o seguinte, olha, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Segunda qualidade de um cristão genuíno é amabilidade. Ele é alguém que é amável em tudo que faz. E quando o texto aqui diz em tudo que faz, diz também na forma como ele fala, na forma como ele se porta. Tudo tem origem no amor. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele faz ali, onde nós conhecemos como o cântico do amor, exaltação do amor, ele vai dizer, olha, se não houver amor, de nada valerá você ajudar os necessitados. Se não houver amor, de nada valerá todo o seu conhecimento. E aqui então ele reforça isso. Olha, um cristão genuíno é marcado pelo amor. Suas palavras expressam amor. Suas atitudes expressam amor. As pessoas olham para você e veem em você essa característica da amabilidade. E é interessante aqui que o apóstolo Paulo parece estabelecer uma razão pela qual nós devemos amar. Ele diz o seguinte, olha, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Parte A. Agora observe a parte B. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. E aí aqui talvez você possa ter a impressão equivocada de que eu devo amar porque Jesus está voltando e quando ele voltar, se eu não estiver amando, eu não vou conseguir desfrutar do que ele preparou para mim na eternidade. E eu quero dizer para você que não é isso que o texto aqui está dizendo. Quando nós paramos para olhar e analisar esse texto à luz de todo o contexto das Sagradas Escrituras, nós percebemos que o fato de o Senhor estar voltando nos motiva a ser amáveis em tudo que nós fazemos, porque nós sabemos que é a partir do amor que aqueles que não conhecem a Cristo o conhecerão. Então, quando o apóstolo Paulo fala, olha, lembre-se de que o Senhor virá em breve, aquele que ama não quer desfrutar da eternidade sozinho. Aquele que ama, ele prega o Evangelho, ele testemunha de Cristo, porque ele quer que todos aqueles que convivem com ele possam desfrutar desta glória, deste presente preparado por Deus e concedido a todo aquele que crê. Então, o fato de Cristo voltar em breve revela a urgência da missão. Quem ama, portanto, tem esse senso de urgência. E tendo esse senso de urgência, usa de toda a oportunidade para pregar o Evangelho, sobretudo aqueles que ainda não o conhecem. Observe então como o amor faz com que outros tipos de posturas sejam tomadas na vida daquele que um dia se rendeu a Cristo Jesus.
Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Então ele agora nos apresenta a terceira característica, no versículo 6 vai nos dizer o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa alguma. E é interessante porque se nós vemos no texto que nós começamos a ler no versículo 4, o advérbio de intensidade ali sempre, né? Em que tempo nós devemos ser alegres? Quando eu devo depositar minha alegria no Senhor? O apóstolo Paulo responde: sempre, em todo tempo, em toda circunstância, em todo lugar. Agora, ele estabelece aqui então um paradoxo. Quando que eu não devo me preocupar? Com o que eu não devo me preocupar? Ele diz o seguinte: olha, com coisa alguma. Se de um lado você deve estar sempre alegre em Cristo, por outro você não deve se preocupar com coisa alguma. E observe aqui, a advertência a não se preocupar não é aqui um incentivo a viver de maneira desregrada, a não planejar. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas é o seguinte: olha, um cristão genuíno, a terceira qualidade de um cristão genuíno diz respeito a não se preocupar, de entender que Deus está cuidando dele. Enquanto nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus continua a cuidar daquilo que é nosso. E mesmo aqueles que não conhecem a Cristo e que, portanto, não se dedicam às coisas do reino, Deus ainda assim os cuida. Deus ainda assim intercede e os abençoa. E aí, quando nós olhamos para esse texto, a pergunta é: como? Como não viver preocupado? Imagina o apóstolo Paulo preso. Paulo, como é que você está falando sobre não se preocupar, mas você está aí há poucos momentos de experimentar a morte. Você foi preso de maneira injusta. Como não estar preocupado? E a resposta então parece vir na sequência. Observe: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam. Orem a Deus. Quarta característica: uma pessoa, um cristão genuíno, é alguém que se dedica à prática da oração. E o texto aqui, a partir desse texto, eu posso dizer algo para você muito sério e muito importante. Quem se preocupa demais ora pouco. Quem se preocupa demais ora menos. Quem ora mais se preocupa pouco. Porque essas duas coisas elas não podem caminhar juntas. Ou eu tendo a me preocupar mais e, portanto, a orar menos, ou eu oro cada vez mais e me preocupo cada vez menos, porque eu sei que o Pai está a cuidar de mim. E é interessante aqui destacar que o apóstolo Paulo diz: olha, pedindo não é tudo o que quiserem, é pedindo aquilo de que precisam. O apóstolo Paulo, aqui nós poderíamos falar e dar uma palestra empresarial, inclusive aqui, acerca da assertividade, da objetividade. O apóstolo Paulo é muito claro aqui ao dizer o seguinte: olha, não é pedir o que você quiser, mas é identificar aquilo de que você precisa e colocar a sua necessidade diante de Deus. E aqui eu não tenho como não me recordar, portanto, então, das palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte, aonde ele vai dizer lá no capítulo 6 que basta cada dia ser o próprio mal, que nós não precisamos andar ansiosos, porque se nós nos dedicarmos a buscar a Ele, o seu reino, a sua justiça, todas essas coisas que nós entendemos como sendo necessárias, vestes, alimento, abrigo, tudo isso Ele haverá de suprir para nós. E eu pergunto para você: você é capaz de identificar o que de fato você precisa para viver? Esse momento de confinamento, de isolamento, é o momento onde nós podemos rever nossas prioridades. Talvez, justamente devido a toda essa questão econômica, talvez você esteja aí verificando que gastos você vinha tendo e que agora você vai precisar deixar de tê-los. Talvez uma assinatura de uma TV, um plano do seu telefone celular, coisas que agora você está ali ou reduzindo ou retirando do seu orçamento. Você está vendo que aquelas coisas não eram necessárias. O que o apóstolo Paulo nos convida é a pensar naquilo que nós precisamos e colocar aquilo que nós precisamos diante de Deus. Quarta característica, portanto, quarta qualidade de um cristão genuíno é a prática constante da oração. Agora, um coração alegre
alguém que é amável, alguém que não vive preocupado, alguém que se dedica à oração, também é alguém que é grato. Observe o que o texto vai dizer ainda no versículo 6, parte final: agradecendo-lhe por tudo o que ele faz. Queridos, é muito importante nós lembrarmos que o nosso Deus é um Deus que está em constante movimento. A Bíblia vai dizer que aos seus amados dá enquanto dormem. Deus não para. Deus continua agindo e trabalhando na história através do tempo. E é por isso que nós podemos e precisamos, então, confiar nele e descansar de que ele está agindo. Ainda que pareça que ele está ausente, ainda que pareça que ele não nos ouça, ainda que pareça que ele não está fazendo nada. Nós olhamos para os salmos e nós vemos que o salmista ali, ele abre o seu coração e por diversas vezes ele revela os seus sentimentos dizendo assim: Senhor, o Senhor me abandonou, onde é que está o Senhor? Ou quem sabe Jó, se você ler ali todo o diálogo de Jó com seus amigos, ele fala isso: olha, o Senhor me abandonou, o Senhor está ausente, onde está o Senhor? Quando ele virá me socorrer? Mas aquilo que nós sentimos não atesta a realidade daquilo que nós vivemos. Aquilo que nós sentimos não necessariamente é verdadeiro. Porque a verdade que a palavra de Deus nos revela é um Deus que está sempre agindo. Então, observe o que o apóstolo Paulo diz: agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E isso é muito belo quando nós olhamos aqui, porque nós tendemos a fazer das nossas orações petições a respeito daquilo que haverá de acontecer, o que nós gostaríamos que acontecesse. Ou seja, estamos sempre olhando para o futuro. Mas e até então não há nenhum problema em olharmos e almejarmos um futuro. O problema é quando nós olhamos para o futuro sem a perspectiva do passado. Porque quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez, e quando eu falo aquilo que Ele já fez, na história da humanidade, também na sua história, quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre a sua vida? Por que então agir e pensar que Ele mudaria desta vez? Um Deus que realizou milagres maravilhosos, sinais e prodígios ao longo da história, este mesmo Deus que nós servimos, Ele é imutável, querido. Por isso nós, diante das incertezas do futuro, podemos olhar para o passado e então fazer com que nosso coração se encha de esperança, se encha de alegria. É por isso então que o profeta Jeremias, por certo, disse: olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A esperança no futuro é a esperança no improvável, é a esperança numa possibilidade. Mas quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus e o Deus que trabalha ao longo da história, nossa esperança é renovada, nossa alegria é fortalecida, porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. E o texto continua então, versículo 7 vai nos dizer: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Alegria, amabilidade, a ausência de preocupação, oração, gratidão e a sexta característica, portanto, então aqui, paz. Paz. Um tempo que nós vivemos onde pessoas estão a guerrear com uma enfermidade, como é o caso da Covid-19, guerreando umas com as outras, Deus nos chama a experimentar a paz em meio ao caos. E observe que esta paz aqui não é a paz que, de acordo com a concepção que o mundo tem de paz, necessariamente de ausência de guerra, de ausência de conflitos, de ausência de adversidade. Não, a paz que Deus nos promete neste tempo é uma paz que alcança a nossa mente e o nosso coração. É aquele que é capacitado de viver em paz em meio ao caos. A paz que excede todo entendimento, a paz que faz com que as pessoas sejam incapazes de nos entender, de nos compreender, porque justamente essa paz ela excede, ela vai além. Como que você pode permanecer alegre, ser amável, servir as pessoas, não viver tão preocupado com aquilo que está acontecendo ao seu entorno? Como que você pode viver assim em meio a tudo isso? Alguns podem fazer essa pergunta para você. E a resposta é:
Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. É isso que o apóstolo Paulo aqui está nos revelando, nos encorajando, portanto, a cultivar na nossa vida essas qualidades de um cristão genuíno. E o texto então prossegue. E ele aqui então, no versículo de número 8, diz: por fim, olha, para encerrar, eu quero dar alguns conselhos para vocês. Por fim, irmãos, quero te dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. A sétima característica de um cristão genuíno é de que ele cuida da sua mente e pratica os ensinos de Cristo. E quando eu falo cuidar da sua mente aqui, é interessante na sociedade onde nós temos visto, né, cada vez mais palavras de encorajamento na perspectiva da autoajuda, do pensamento positivo, e isso não está de todo errado. Porque o apóstolo Paulo aqui ele fala, olha, pensem naquilo que é verdadeiro, pensem naquilo que é nobre, pensem naquilo que é digno de louvor, ocupem a mente de vocês com aquilo que pode produzir bons frutos na vida de vocês. E não só isso, pensem nessas coisas e pratiquem tudo o que vocês aprenderam. Olha, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o seguinte, sobre o poder que os nossos pensamentos têm sobre as nossas atitudes. Quem não pensa naquilo que é verdadeiro, quem não pensa naquilo que é nobre, quem não se dedica a cultivar bons pensamentos, será incapaz de ter boas atitudes. E quando eu falo boas atitudes aqui, eu não digo tão somente daquilo que o outro é capaz de ver, mas eu digo sobretudo daquilo que Deus vê, o nosso coração. Não é sobre um agir correto, é sobre um agir a partir das motivações corretas. E as motivações dizem respeito ao que está no nosso coração. E o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai dizer que é do coração do homem que vêm os maus pensamentos. Então, observe como toda a Bíblia agora aqui, e diversos trechos da Bíblia, reforçam esse ensinamento do apóstolo Paulo, de que quando nós cuidamos daquilo que nós estamos pensando, nós também estamos cuidando do nosso coração. E como, então, o sábio Salomão disse, olha, cuide do seu coração, porque dele procede as saídas, ou em algumas outras versões, a entrada da vida. Ele é a fonte da vida. E como que eu guardo o meu coração? Guardando a minha mente. Como que eu garanto que minhas atitudes têm origem numa motivação que seja genuína e que seja de acordo com a vontade de Deus? Vivendo uma mudança de entendimento. Portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, observe, querido, como toda a Bíblia vem reforçar nesse pequeno trecho que nós estamos refletindo essa noite, a respeito daquilo que o apóstolo Paulo nos deixa aqui como ensinamento. 7 características que nós precisamos ter e que essas 7 características não podem ser cultivadas de maneiras separadas. É impossível você dizer que se alegra no Senhor sem ser amável. É impossível você dizer que se alegra no Senhor, ser amável, mas viver preocupado com as circunstâncias que são passageiras e que nós enfrentamos diariamente. É impossível você, ainda que seja alguém alegre, alguém amável, alguém que diga não viver servindo ao Deus da preocupação, e não ser alguém que se dedica à oração. Então observe, ou você cultiva todas essas 7 qualidades, ou você não tem nenhuma delas. E aqui eu faço uma observação importante, quando o apóstolo Paulo fala sobre não se preocupar e sobre vencer, portanto, esta forma de viver preocupado a partir da oração, porque quando nós oramos, nós reconhecemos a soberania de Deus e nos submetemos a ela. Quando você se preocupa de maneira excessiva com coisas sobre as quais não tem controle, você faz dessas coisas o seu Deus. Você teme essas coisas, você teme a miséria, você teme a fome, você teme o desemprego, mas você não teme ao Senhor.
Então nós precisamos perceber que as nossas preocupações revelam ao Deus a qual nós servimos. Se minha preocupação é, eu preciso abençoar vidas, eu preciso pregar do Evangelho, eu preciso fazer isso porque Deus está voltando, então esse tipo de preocupação, se assim nós podemos classificar, ela revela então que você está alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Querido, é tempo de nós revermos a nossa vida, refletirmos sobre as nossas prioridades e verificarmos se temos vivenciado essas qualidades que nós destacamos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta na carta aos Filipenses. Você está aí isolado, mas lembre-se que mesmo isolado você não está desamparado. Lembre-se que mesmo diante das enfermidades e mazelas do mundo, Deus continua sendo bom. Lembre-se que ainda que talvez as pessoas não deem ouvidos para aquilo que você fala, Deus sempre ouve as nossas orações. Que essa palavra, portanto, possa te confortar e te encorajar a permanecer. E que você saia aqui, encerre o seu dia, talvez um dia atribulado, com alegria. E não tão somente encerrar esse dia, mas que você possa encerrar o dia de hoje e começar o dia de amanhã, se Deus assim te permitir, com essa alegria. Afinal, alegrem-se sempre no Senhor. Eu quero orar por você, pedindo que Deus possa gerar e cultivar, através do Santo Espírito de Deus, essas qualidades na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor há de fazer. Eu quero te pedir, Deus, portanto, nesta hora que o Senhor venha gerar em cada um de nós, ó Pai, essas 7 qualidades que destacamos no texto da Tua Palavra, Deus. Que nós possamos, Deus, viver de maneira alegre, que nós possamos depositar e fundamentar a nossa alegria em Ti, que nós possamos ser amáveis, que nós possamos, Deus, viver, Deus, não a partir das nossas preocupações, mas que tenhamos sempre a prática da oração, a prática de sermos pessoas gratas, que possamos vivenciar a Tua paz e praticar a Tua palavra. Ser com cada um dos meus irmãos e irmãs, Deus, que estão a nos ouvir nessa noite. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos em breve, se assim Deus nos permitir, no próximo domingo. Que Deus te abençoe.